CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos, onde estamos localizados aqui no Centro Espírita Altivo Panfiro, estudando as obras de André Luiz, especificamente o livro Missionários da Luz. Já estudamos os 2 primeiros livros. Quais foram os livros que nós estudamos? Nosso Lar e os Mensageiros. Estamos no capítulo 12 do livro Missionários da Luz. Vamos dar continuidade ao capítulo. Antes, porém, vamos para a nossa leitura do Evangelho e a prece. Para resistir uma tentação, todo mau pensamento pode ter 2 origens: a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que age sobre ela. Neste último caso, é sempre um indício de uma fraqueza que nos torna passíveis de receber essa influência e, consequentemente, indício de que nossa alma é imperfeita. Interessante o Evangelho, né? Ele mostra como a gente deve proceder. Se você recebe uma tentação, é porque a sua alma é imperfeita. Você está sendo tentado. Você é tentado a comer um pudim de leite condensado. Você não é tentado a comer uma salada de chuchu. Não tem graça. Então, o que não tem em você, não tem. Mas o que tem, de mazela ainda, é ali que você é tentado. É o que ele está dizendo. Alguém é viciado em salada de alface? Não. Mas num pudim de leite condensado a gente já, né? Ou uma outra coisa qualquer. Ainda mais se você for diabético, né? Aí fica a coisa mais... Então, quando você não pode, é o que ele está dizendo. Todo mau pensamento pode ter 2 origens. A própria imperfeição da alma, né? Nós somos imperfeitos mesmo, eu gosto daqui, é uma imperfeição da alma, eu me locupleto com aquilo, ou uma funesta influência que age sobre ela. Neste último caso, é sempre um indício de uma fraqueza, que nos torna passíveis de receber essa influência. E, consequentemente, indício de que nossa alma é imperfeita. Assim sendo, aquele que fracassou não poderia apresentar como desculpa a influência de um espírito estranho, porquanto esse espírito não o teria induzido ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Ó, claro, né? Límpido, como uma água cristalina. Se você não é viciado em salada de alface ou de chuchu, ninguém vai te tentar nisso. Mas o seu pudim condensado, o leite condensado, eu estou falando dos pudins da nossa alma, tá? É uma metáfora. Está mostrando que você tem aquela imperfeição. E se você cair em tentação, você não pode culpar o outro. Você caiu porque você quis, você gosta. Continua o Evangelho. Quando nos surge um mau pensamento, podemos então supor um espírito maléfico nos induzindo ao mal, e ao qual também somos totalmente livres de ceder ou de resistir. Como se fossem as solicitações de uma pessoa viva. Ao mesmo tempo, devemos imaginar que o nosso anjo guardião, ou espírito protetor, por sua vez, combate em nós a má influência, esperando com ansiedade a decisão que vamos tomar.
A nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito que se faz ouvir pela nossa consciência. Então você pode ser tentado. É aquilo que o Emmanuel diz. Um passarinho pode sobrevoar a sua cabeça. Mas se ele fizer ninho e botar ovinho, já é uma outra coisa. Se você enxotar o passarinho, você venceu. Mas se deixar ele botar ovinho, fazer ninho, dar filhotinho, é o que ele está dizendo aqui. Então, aí está dizendo, ao mesmo tempo devemos imaginar que o nosso anjo guardião, ou espírito protetor, por sua vez, combate em nós essa má influência, esperando com ansiedade a decisão que vamos tomar. A nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito que se faz ouvir pela nossa consciência. Podemos conhecer que um pensamento é mau? Podemos conhecer que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, que é a base de toda a verdadeira moral. Fugiu da caridade, não é uma coisa boa. Quando o pensamento tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar um prejuízo qualquer a uma outra pessoa, quando finalmente ele nos estimula a fazer aos outros o que não desejaríamos que os outros nos fizessem. Aí a gente pode reconhecer que este é um mau pensamento. Obrigado, Senhor, obrigado por ter enviado esses espíritos que nos alerta, como na mensagem que acabamos de ler, para uma conduta que terá como consequência, dependendo da nossa escolha, a alegria, a consciência tranquila, a felicidade que a consciência tranquila nos proporciona, ou a dor, a tristeza, a culpa que uma consciência culpada nos aponta. Obrigado por nos esclarecer, de aprendermos a olhar para nós mesmos e nos conhecermos. Então, envolvidos nessa mensagem de alerta para todos nós, envolvidos no teu amor, Jesus, porque sabemos que tu estás sempre junto daqueles que pensam em ti, que buscam um caminho reto, como estamos nos esforçando. Então, em teu nome, Senhor, em nome dos teus enviados, dos guias que dirigem a nossa casa de amor, o altivo com a coluna de espíritos que nos sustenta, em nome do nosso irmão André Luiz, a quem pedimos a inspiração para os estudos desta tarde, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai, do teu amor, Jesus, e de Deus nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Bom, então vamos lá, gente. Nós estamos aqui nesse capítulo que tem como título o que nós dissemos aqui no início, né? Preparação de experiências. E tudo começou, vamos nos situar novamente, não faz mal. Quando o instrutor Alexandre recebeu a visita de um amigo. Ele tinha terminado uma tarefa, ele estava com o André Luiz está narrando isso, para intervir na reencarnação de um amigo em comum. E o Alexandre disse que ia ajudá-lo. Isso que ia ajudá-lo. E o André Luiz quis apreciar como isso se dava, porque ele nunca tinha passado por essa experiência. O que o Alexandre concordou. Você já está um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais atrás. Estou dando uma pequena resumida aqui. E para isso, o Alexandre precisou
disse para o André Luiz que ia situá-lo, precisou situá-lo com relação ao problema do Segismundo, que foi pedido para intervir junto à reencarnação dele. Ele contou que houve um problema no passado, um triângulo amoroso entre Segismundo, Raquel e Adelino, aonde Segismundo assassinou Adelino e Raquel acabou no prostíbulo. Os três desencarnaram, foram para as zonas inferiores do mundo espiritual, foram resgatados, resolveram então que iriam voltar juntos para se libertarem daquela dor. Adelino reencarna, Raquel vem em seguida, se encontram novamente, se reencontram aqui na Terra, se casam, têm um filho, e quando Segismundo se aproxima, Adelino fica desesperado, não quer. Porque como espírito ele lembra do que aconteceu, né, no passado. Pois bem, é situado isso aí, bem resumidamente, o Alexandre pega o André Luiz e leva até o departamento, não é departamento, é uma instituição de reencarnação, né, que ele fala que é um prédio enorme, né, de onde se preparava a reencarnação. E a gente estava aqui justamente nesse momento em que ele é apresentado a um responsável, que eu não me lembro o nome dele, que é um nome diferente. Como é o nome dele? Teodosino, né? Josino. Devia ser Josias, ele botou Josino, né? Em vez de botar Josias, que é mais fácil. O Josino. Você vê, bota um nome assim, fortuito, que você não... Nós não damos muita coisa para o nome, Josino. Pô, mas ele é o responsável por aquele setor. Uma coisa muito importante, um trabalho muito importante. Não é qualquer espírito. Ele não é qualquer espírito. E ele foi apresentado ao Josino e estavam ali conversando. E aqui nós paramos. Tudo bem? Vamos continuar então. Cada hora eu tenho que me lembrar de um livro. É bom que eu tô, né, não vou ficar com Alzheimer, né? Aproximando-se das criações educativas, você lucrará muito, observando de perto. Acharam aí? Você parou nos 12 11. Onde que eu parei? Nos 12 11, você tudo parado. Se aproxima das criações educativas, você lucrará muito observando de perto. Espera aí, lê de novo aí o parágrafo. Não contigo um gesto de agradecimento. Então, é aí mesmo. Tá certo. Agora, embaixo está aí. Não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figurações ali expostas. Detive-me na contemplação do molde masculino que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica de sabor antigo. Helênica, fala lá da Grécia antiga, né? A Hélade. E ele vê ali dois modelos, um masculino e um feminino. Ele se afasta do Alexandre, que está conversando com o Josino. O modelo estruturado em substância luminosa constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sob minha análise. Semelhava-se àquela figura humana imóvel a qualquer coisa divina. Era uma escultura, né? Uma escultura, um molde de um ser humano ali. Belíssimo, como ele está dizendo. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali formada em fibras radiosas,
desde o frontal ao ligamento anulado tarso, viam-se fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Determinadas fibras, todavia, como as que localizavam na zona orbicular das pálpebras, no triangular dos lábios, no grande peitoral, no pectíneo, nas eminiscências tenar e hipotenar, até o extensor dos dedos eram mais brilhantes. No exame de superfície, passei a observações mais profundas, identificando as disposições maravilhosas das figuras representativas da circulação linfática e sanguínea. Oh, os órgãos estavam todos ali, vibrando em obediência a dispositivos elétricos para demonstração educativas. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se em luz acinzentada, ao passo que as regiões do sangue arterial figuravam-se em cor encarnada. Surpreendido, rendi silencioso preito de admiração à sabedoria divina que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Então aí está. Ele, nesse molde que ele achou excepcional, estava a escultura ali, eu que estou dizendo a escultura, ele não falou isso, ele falou o molde de um corpo humano, um do sexo masculino, na entrada do departamento de reencarnação, outro do sexo feminino, o sistema circulatório era iluminado, como o sangue venoso, em cor mais acinzentada, o arterial em uma cor, como ele colocou aqui a cor, cor encarnada, o vermelho, né? O encarnado é o vermelho. Os órgãos, todos os órgãos também iluminados, todo o sistema, os músculos bem delineados, bem definidos, para estudo deles de um corpo humano. Aqui na nossa casa, eu pedi o agalhardor, tomara que ele escute a gente. A gente precisava pedir para ele, ver se ele conseguia com a filha, ou se vocês tiverem acesso, de um molde desses. Existem moldes como esses, não como esse, com essa perfeição toda, que vende-se nas faculdades de medicina, ou não na faculdade, nessas lojas que vende material de... Hã? Material médico, materiais médicos. Esses moldes com os órgãos. É importante para a gente, na aula que a gente tem aqui, para ir para a cura, a gente saber a localização dos órgãos, como são. A gente precisava de um molde desse. Então, aqui o nosso André Luiz descreve o que ele vê lá. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco celíaco, a maneira de pequenos rios de luz, destacando-se em expressão a luminosidade das cavas superior e inferior, das jugulares externa e interna, das artérias e veias auxiliares, da veia porta, das artérias esplênica e mesentérica superior, da aorta descendente, dos vasos ilíacos e dos gânglios da virilha. São termos que o médico sabe, né? O pessoal de saúde conhece. Nós não conhecemos todos esses termos, mas o que é um vaso sanguíneo, uma artéria ou uma veia nós sabemos, né? Os órgãos. Ele está aqui então descrevendo toda essa parte da fisiologia humana. Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, onde o foco brilhante adquiria expressão mais intensa,
para atenuar-se depois no grande ciático. Que beleza, né? Aí você vê um espírito analisando um corpo, né, um corpo humano, em que ele já utilizou e preparando para utilizar um outro, para retornar o corpo à vida material. Isso para vocês há um ano atrás era a história da carochinha, né? É muito bonito. A doutrina espírita é belíssima. E eu digo sempre aqui, repetindo o que o altivo dizia, doutrina espírita é para gente inteligente, é para quem gosta de pensar. Não é uma religião qualquer, não é uma filosofia qualquer, é para quem gosta de pensar, porque ela é lógica. Ela é lógica. A fé se dirige à razão, como está aqui, ó, no Evangelho, né? Bem aqui na capa do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Poxa, essa frase aqui de Kardec, ela é sensacional. A fé que encara frente a frente a razão. Então vamos lá. Transferi minhas observações para a forma feminina, igualmente radiosa. André Luiz era médico, né? Para ele era fácil de escrever isso aqui. Concentrando o meu potencial analítico sobre o sistema endocrínico, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas, desde a epífise, que está aqui dentro. A epífise está aqui no crânio, né? Você traça aqui uma vertical e outra aqui está epífise. Transferi minhas observações para a forma feminina, igualmente radiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endocrínico, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas, desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores. As glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhantes a pequenos astros de vida, congregados em sentido vertical, com uma antena rútila atraindo a luz procedente do mais alto. A gente fala, ele falou endocrínico, né? Mas a gente fala endócrino, né? Quando a gente vai no médico, eu vou no endócrino, né? É o que vai estudar as glândulas, né? Mulher tem muito problema aqui, né? Na tireoide. A Lurdinha, ela teve um problema um problema na linfa, um problema linfático, e atacou as submandibulares, as parótidas, que inchou. Então ele está aqui descrevendo todo esse sistema que ele viu na mulher. Mulher tem muito problema nisso aí, né? Nessas glândulas, né? Bichinho complicado, né? Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora recebessem todas, a seu modo, a coloração da epífise, semelhante a pequenino sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise à região dos ovários, como nosso astro de vida, garantindo a coesão e o movimento da sua grande família de planetas e asteroides. Minha estupefação não tinha limite. É forçoso confessar, porém, que minha surpresa se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Como eu dirigisse o meu instrutor um olhar de indagação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Na crosta, disse-me Alexandre sorrindo, após reaproximar-se de mim. Em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Mas é mesmo, né?
o sexo está banalizado. As pessoas hoje quase que cruzam, igual fazem os animais. E olha como é divino essa parte genital da mulher. Para se vender Coca-Cola, bota uma mulher pelada. Para se vender carro, bota uma mulher pelada. Para qualquer coisa. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Compreendi com novo espírito o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, entretanto, como antena receptora de todas as minhas emissões mentais, advertiu-me bondoso. Relegue ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências menos construtivas. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Então, olha que lição que ele dá. Eu estou andando um pouquinho porque a gente já viu isso tudinho, mas parece que nem falou, né? As pessoas que escrevem banalidades sobre o sexo, que desenham ou que botam figuras de mulheres em posições sensuais, atrativo para os outros homens, como se vendesse numa açougue um pedaço de carne. Infelizmente, essas pessoas responderão por isso. O que os escritores escrevem a respeito do sexo, o que as novelas estão mostrando, os filmes estão mostrando. Então, esses autores mostrando o que há de pior, de mais vil, de baixaria, de paixões inferiores, responderão por isso. Tentando incutir na cabeça de crianças e mentes infantis essa questão do sexo. Mentes infantis, querendo dizer que eles não têm sexo, que isso será uma escolha depois. Coisas, aberrações e aberrações e aberrações e aberrações. O aborto sendo aí feito de qualquer maneira. Então, a prostituição, os homens que controlam essas moças e esses rapazes que se prostituem. Está na hora da gente botar a mão na cabeça. Nós espíritas já temos que botar a mão na cabeça para tudo isso e pensar. Esses já são infelizes, como está dizendo aqui o nosso Alexandre. Guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. Despediu-se Alexandre, deixando-me na grande instituição de planejamento, onde o assistente Josino, guardou bem o nome, ocupado nos encargos do seu ministério, me confiou aos cuidados de Manassés. Pintou outro nome aqui, Manassés. Deve ser Manel, né? Botou Manassés. Manassés, o irmão dos serviços informativos da casa, que me acolheu prazerosamente, cercando-me de gentileza e carinho. Então, o Josino apresentou Manassés e Manassés foi mostrar lá a casa para o nosso André. Senti imediatamente que o meu aprendizado ali se iniciava com imenso proveito,
Manassés era um livro volante. Seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos. Aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns, foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manassés apresentou uma otimista. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio, a indecisão. Então, olha só, esse que chegou, depois de trabalhar 15 anos num setor lá, que ele chamou de setor da regeneração, né? Das atividades do auxílio, setor do auxílio, estava com medo de reencarnar, estava hesitante. E olha que reencarnar, nascer, dá medo. Ainda mais quando você tem que acertar muita coisa. Por exemplo, você se lembra do que você se ajustou com o teu guia antes de reencarnar? Você lembra? Você lembra? Eu também não. Eu também não. Então você está aqui, ó, zerado, livre para decidir. Você me fez uma colocação no outro dia em que eu não podia. Você falou, eu só ouvi. Uma coisa simples, uma coisa simples. Vamos pegar aqui que não tem nada demais, não vou expor vocês em nada. E aceitar um determinado convite de uns amigos ou seguir um outro caminho, né? Um outro caminho, que não interessa qual é. Vou seguir aqui ou vou seguir aqui? Dois convites, os dois foram convites. Cabe a quem decidir. Não tem como eu opinar, não tem como nem os guias vão te deixar livre. Nós, para tudo nós somos assim, livres para decidir. Que assim a pessoa iria, mas de repente nem estava satisfeito. E assim. Para tudo na vida é assim. E os convites vêm sempre, de todos os lados. Uma das maiores provas de livre-arbítrio, para mim, que Jesus deixou para a gente, uma das maiores provas de livre-arbítrio tá baixo o som? O boca de ferro. É aqui, ó. É aqui. Pode pegar aqui e ela liga ali. O microfone que ele quer. Está aqui embaixo. Pode pegar ali. Ele vai botar. Que Jesus nos deu, sabe qual foi? Eu já falei aqui, vocês que não prestam atenção, aí eu fico repetindo. Uma das maiores provas de livre-arbítrio, Itamar, foi com relação a Judas Iscariotes. Ele falou, ainda deu um toque em Judas, né? Aquele que molha o pão no prato comigo, esse há de me trair. Ele sabia o que tensionava fazer Judas. E ele deixou Judas livre. Porque é aprendizado para o espírito. Ele não interviu na atitude de Judas. E ele amava Judas. E Judas também o amava. Judas se equivocou. E culminou no suicídio de Judas. Uma maior prova de livre-arbítrio. Você quer ver uma outra prova de livre-arbítrio de Jesus? Ainda tem gente dizendo que é Deus que escolhe, que tudo está previsto, que você não escolhe. Quer dizer que Jesus escolheu erradamente Judas? Quer dizer que Judas foi para o inferno? Judas era amigo de Jesus. Judas foi para o inferno? Então Jesus se enganou.
E para eles, Jesus é Deus. Então Deus se enganou. Não. Jesus continuou amigo de Judas. Judas continuou amigo de Jesus. Ele apenas se equivocou. Olha como ele respeitou o livre-arbítrio. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacentai as minhas ovelhas. Pedro era engraçado, né? Igual a gente, né? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacentai as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Pô, Jesus, de novo. Você não sabe que eu te amo, vai ficar insistindo por quê? Então você vê. E quando Pedro se irrita, dizendo que Jesus seria entregue, Jesus falando que ia morrer, e Pedro diz, não, eu não vou deixar. Que é isso, Pedro? Que é isso? Não fala isso. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele ainda deu um toque em Pedro. Ele viu lá na frente. Ele não interferiu. Ele até deu um toque. Como ele deu um toque em Judas. E ele também falou para esse menino que você falou. Bota o microfone. Para Judas, o que tiveres que fazer, faça logo, faça depressa. Porque ele já sabia o que Judas ia fazer. Judas se levanta e vai da ceia e vai. Aí vai ao encontro lá dos sacerdotes. E naquele colóquio, no momento em que ele é entregue, que Judas o beija, que esse era o sinal, Jesus olha para Judas, como está escrito: para que vens, amigo? Para que vens, amigo? Ele chamou Judas de amigo. Ele não ficou com raiva de Judas. Ainda tem essa questão do inferno hoje, ainda que dizem, eles esquecem dessas passagens. Para mostrar, pela primeira face de Jesus, para mostrar aos seguidores que estavam querendo pegar Jesus, quem era ele. Você quer perguntar alguma coisa, Tamar? Newton, com relação ao que eu falei contigo aquele dia, o convite era lá para Saquarema, né? Eles são amigos nossos e tal, pessoas muito boas. Aí a Malu ligou para eles e esclareceu o porquê de não ter condições de ir. Conclusão, a esposa dele: não, eu já tinha que ter tomado essa decisão há muito tempo, eu necessito fazer isso na minha vida. Quer dizer, foi uma coisa que... Você serviu de exemplo para ele. Isso aí. E daqui a pouco está chegando o outro e vai melhorando. É isso aí. Porque eles também têm uma série de dificuldades assim, e que ele falando isso agora esclareceu mais a gente. Mais coisas. Porque a gente vai tapando os problemas que a gente tem que resolver, a gente vai vai encobrindo com situações fugidias da vida. Não, eu tenho esse problema, mas eu não quero saber. A festa vai fazer eu esquecer. Esse compromisso social vai fazer eu esquecer. Isso aqui vai fazer eu esquecer. Mas o problema está aqui. No final você formou um número imenso de problemas. E isso aqui não ficou resolvido. Mas quando você para, você vai ver, poxa, eu tenho coisas a resolver. Então o espírito vai voltar, ele fica com medo. Você sabe o que é reencarnar agora? Eu vejo aqueles bebês ali no berçário, pobres, filhos de mães pobres, mães que moram na comunidade, mães que muitas vezes não comem, não tem o que comer, não come todos os dias da semana, faz uma refeição por dia, e às vezes nem isso, e eles estão nascendo ali. Mães que nasceu e o pai já abandonou, ele já vai nascer sem pai. É muita coragem, tem que ter muita coragem. O nosso trabalho aqui, ele é um trabalho muito especial. Você tem que passar amor, carinho,
passar confiança para esses espíritos que estão chegando, eles receberem isso lá. Estamos com vocês, vai, nós estamos aqui recebendo, vem que nós estamos aqui. Esse é o papel do evangelizador junto a essas crianças, porque essas crianças ainda não conseguiram ter a conquista, não conseguiram ainda a conquista de um lar, de ter uma família. Eles já vêm para uma família destroçada, porque eles não conseguiram ainda a conquista de ter um lar. É duro, não é fácil. A gente tem aqui 400 e poucas mães. Conta, se couber dessas 400 e poucas mães, numa das mãos, aquela que é casada desde o primeiro dia e tem uma família com um único pai, você vai contar. Nené está pensando ali, procurando ali, ó. Você não tem. Não que você não se engane e não possa casar uma segunda vez, não é isso. Mas é casar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Já é uma outra coisa. Já é um problema. 7 vezes, 8 vezes. Aí cai igual aquele cantor que tem um olho de peixe morto, como é o nome dele? Casa toda semana ele casa com uma. O Fábio Júnior. Fábio Júnior. Aquele olhar dele, vai conquistando as moças, fica 1 mês, 2 meses, troca, né? Passa para outra. Nem de carro a gente troca assim, né? Porque não dá. Pois é. Aí o problema está com quem? Amanhã esse espírito quer voltar, ele não consegue se estabilizar. Vai ter culpa. Usa as pessoas. Usa. Então ele está voltando. Tem que ter muita coragem em voltar. Vamos aqui para o nosso assunto. Não deixe dominar pelas impressões negativas, dirigia-se Manassés a ele, infundindo-lhe bom ânimo. O problema do renascimento não é assim tão intrincado. Naturalmente exige coragem em boas disposições. Entretanto, exclamava o interlocutor, algo triste. Temo contrair novos débitos, ao invés de pagar os velhos compromissos. Eu vou para lá, mas o esquecimento do passado, eu estou com medo de contrair mais dívidas, em vez de quitar os meus compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal, em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. É penoso, não é fácil. Você tem que estar firme. Aí entra o Manassés. Mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança, redarguiu Manassés incontinente. Então, se você lembrasse de tudo, ia ser mais difícil. E continuou, se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o esquecimento, ouvido esquecimento, que o Senhor nos concede em caráter temporário. Se a gente tivesse conquista, a gente não estava aqui. Quem passa de ano não precisa repetir ano, só repete de ano quem não estudou. Então, quando a gente não cumpre, a gente volta novamente e repete a lição. E o espírito está com medo, meu Deus, estou com medo de cair novamente. Eu estou receoso. Pensa que aqui é a prova da OAB, a dificuldade violenta de passar. Exatamente, é isso aí. Se tivermos, aí ele continua, esforçou-se o outro para esboçar um sorriso e objetou, conheço-lhe o otimismo. Então o espírito fala para o Manassés, né? Eu conheço o teu otimismo. Quisera eu ser igual, né? Quisera ser igualmente assim. Voltarei confiante no concurso fraterno de vocês. E modificando o tom de voz, indagou, pode informar se o meu modelo está pronto? O reencarnante chegou lá. Como é que a gente vai comprar um pão ali na padaria, né? Tem pão doce aí? Não, um pãozinho desse aí. Pode me informar se o meu modelo está pronto? O modelo de um corpo. Olha que coisa. O modelo de um corpo.
Creio que poderá procurá-lo amanhã. Ainda não está pronto, está no forno ainda. Amanhã pode vir. Tornou Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Olha só, ele escolheu o corpo, ele sabe que tem que voltar, ele sabe que vai ter dificuldades, né, que ele tem coisas a resolver, e os amigos orientaram a ele, olha, você encontra amigo que te dá ajuda. O defeito da perna, você precisa ter um defeito na perna. E ele aceitou o defeito da perna. Eu me lembro que nós estávamos estudando um caso de um amigo nosso, que foi médium lá do Leon Denis, e o Dr. Erma expôs o caso dele. E na verdade quem falou foi o espírito de Inácio Bittencourt. Era para estudo, com certeza o espírito autorizou, e ele já estava desencarnado, já está desencarnado há muitos anos. E ele falhou no campo do sexo. E ele pediu para reencarnar como homem, num corpo masculino. E ele já vinha de experiências sucessivas no corpo feminino. E os guias falaram com ele: cremos que não é o momento, não deveria fazer isso agora. Mas ele, como já tinha conquistas, era um espírito que tinha conquistas, ele insistiu, e o livre-arbítrio dele foi respeitado. Ele reencarna e sofre muito, porque se sentiu uma mulher num corpo de homem. Não é todo caso esse não, esse era o caso dele. Como essa é a reencarnação de Segismundo, eu estou pegando um exemplo para vocês entenderem como o teu livre-arbítrio é respeitado, se você tem conquistas. E se você escolhe de uma maneira que você pode cair, você é orientado. Você é orientado, não vai por aí, é melhor ir por aqui. Como esse foi orientado, um defeito na perna. Vamos continuar aqui. O defeito na perna. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Tem um menininho aqui que ele é um amor de criança. Ele levou um tombo, bateu com a cabeça e ele ficou com o corpo, parte do corpo paralisado. Hoje ele tem a mãozinha paralisada, um lado do corpo paralisado. Ele deve ter uns 6 aninhos, 7 anos. Como é o nome daquele menininho da dona... É o neto da dona... Poxa, o Davi. É neto, como é o nome dela? Dona Helena. O neto da Dona Helena. Ele não pode ver um carro, porque ele quer o carro, ele adora carro. O menino é muito bonzinho, é muito bonitinho, mas já a mãozinha dele é assim. Então você pensa, meu Deus, por que isso? Olha a doutrina espírita te dando uma explicação lógica através da reencarnação. Esse espírito precisa passar por aquilo. E muito provavelmente ele pediu para passar por aquela situação. Como o nosso irmão aqui vai vir com defeito na perna. Interessante, né? Vocês lembram lá atrás que o André Luiz, como médico, ele perguntou sobre a hereditariedade. E o que o espírito falou? A hereditariedade funciona plenamente, normalmente. Mas não esqueçam que a inteligência pode agir sobre... O espírito pode agir sobre a matéria com o seu pensamento. Isso explica muita coisa. É que a gente não pode abrir muito aqui, senão a gente vai fugir do objetivo aqui do estudo. Mas vamos lá, vamos continuar. Sim, disse o outro algo confortado, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior.
a gente estudou ali no Evangelho sobre a tentação. E ele sabe que tem aquilo ali. Ele sabe que tem ainda a questão ali dentro dele. Aí o que ele está dizendo? Preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior. E a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Então ele se reconhecia vaidoso. Ele caiu, faliu no campo da vaidade. E ele diz assim como espírito, não, eu preciso mostrar, eu preciso vencer a vaidade em mim. E a perna doente vai me ajudar, porque eu vou me preocupar com a perna. Interessante, né? Olha como a análise da vida fica diferente. O objetivo da vida fica diferente. Eu trabalhei lá no Hospital do Câncer, na Praça da Cruz Vermelha. E lá no quinto andar... Pega aí, Eliane. Elinéia trabalhou no Hospital do Câncer. Eu trabalhei no Hospital do Câncer, no HC1, lá na Praça da Cruz Vermelha. O quinto andar, ele é uma ala infantil. Então, são muitas crianças mesmo que você vê que saiu da maternidade direto para lá, com câncer. E quando eu trabalhei lá, eu não conhecia a doutrina. Então, eu olhava assim e falava, gente, eu achava que era uma injustiça. Era uma injustiça, porque as crianças que não viveram nada já nascer com aquela doença, já nascer daquele jeito. Muitas crianças já nascer com esses problemas, não chegar nem a 5 anos de idade. Já está internado. Pois é, não fica nem junto dos pais. Pois é, veio com uma necessidade. A marca estava ali. A marca estava ali. E ele adquiriu aquela marca. E a única maneira que ele tem de limpar o seu perispírito é reencarnando. E o corpo físico vai funcionar como um mata-borrão. É a expiação. Essa é a expiação. Aí quando eu conheci a doutrina, tirou aquele véu que me deixava achar que Deus era injusto, né? O véu, como é que fala? Descortina, né? A gente começa a entender as coisas. A gente começa a olhar com outros olhos. Aí que você mesmo entornava, né? Chegava em casa, Deus não existe mesmo, vou aproveitar enquanto eu estou bem. É verdade. E as pessoas diziam muito isso. Mas a pessoa não bebe, a pessoa nunca fumou e está lá. Então, por que eu não posso beber? Por que eu não posso fumar? Faz mal por quê? Se ele nunca bebeu e nunca fumou e está lá pior do que eu. Pois é. Pensava assim mesmo. Pois é isso aí. Leva a descrença. Leva a descrença. Então, ele diz aqui um antídoto contra a vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Muito bem, respondeu Manassés, francamente otimista. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? Olha, como espírito, a gente sabe quanto tempo vai viver. Ele perguntou, quanto tempo que eu vou ficar lá, né? Isso que ele está perguntando. 70 anos, no mínimo, redarguiu o meu novo companheiro contente. 70 anos no mínimo. Quer dizer, pode ir um pouco mais. Né? Aí corre por conta das circunstâncias. Eu acho que eu ia viver 58, mas já estou com 63. As circunstâncias, a casa espírita, o trabalho. Estava previsto, vamos elocubrar. Sabe o que é elocubrar, né? O quartel usa muito isso, né? Está elocubrando, aluno? Vamos elocubrar um pouco. Vamos elocubrar. Pensar um pouco. Essa casa espírita estava na minha caminhada ou não estava? Na minha previsão. O que vocês acham? Eu não tenho a menor dúvida que estava. Do jeito que nós estamos indo, está. Agora, eu iria abrir? Eu não, vou dizer nós, né? Com a ajuda dos espíritos. Ou não? Dependia do meu livre-arbítrio.
Pode ser que sim, pode ser que não. Graças a Deus deu sim. E se desse não? Eu falei, quer saber? Eu vou viver a minha vida e vou dar rumo à minha vida, um rumo diferente. Poderia fazer isso? E as consequências disso? Vamos ver. As consequências, dependendo do que eu decidisse, eu morreria com 58, para não me complicar muito. A misericórdia, por isso que eu chutei aqui 58, 59. A misericórdia de Deus ia fazer o seguinte: não. Vamos tirar ele logo, porque senão ele vai se complicar. Seria mais de 80, mas se não fosse... Aí, fala o senhor desencarnaria com 58, mas deixaria de ajudar mais de 400 famílias que frequentam aqui a casa, são os assistidos. Pois é. Aí você como espírito, olha só, a gente está elucubrando aqui, tá? O exemplo é Jesus, tá? Ele que é o exemplo, e a gente tem que rezar todo dia, pedir com muita força para a gente não cair. Para a gente não cair. E eu falo isso para eu ter forças, para continuar. Aí desencarna. Vai chegar no mundo espiritual, a sua visão abre. Aí você olha, putz, que bobeira, deixei de fazer. Quanta dívida que eu tenho. Tudo acumulado aqui comigo, quanto problema que eu tinha, que podia resolver e não resolvi. E agora? Ia chorar de desespero. E agora os espíritos, como são bondosos, calma, meu filho, calma. Vai ter outra chance. E aí, olha quanta coisa, quando a gente vê a casa com tantas famílias, né? Como você falou, 400 e tantas famílias inscritas, tanta gente vindo estudar, trabalhar, e com grandes possibilidades de tudo se ampliar, e é o que vai acontecer, outros depois vão dar continuidade. A gente fica feliz por ter acertado, pelo menos em parte, ou acertou nessa decisão, né? Fica feliz. Então você pode viver no mínimo 70 anos, como ele disse ali. Dependendo do que acontecer, você vai um pouco mais. Então a Ren fala. Sem falar que já tinha esse grupo enorme. Pois é, sem falar do grupo que estava esperando. Os médicos já estavam direcionados para cá. Esse povo, essa responsabilidade que o SEAC tem, principalmente com o Céu da Maia. Pois é, quanta coisa você deixaria de fazer, porque os seus credores voltaram. Os credores estão aí, esperando. Dependia da nossa decisão. Vocês estão vendo como é que é a vida? Ela não é difícil. Outro dia o senhor falou sobre uma mensagem sobre as crianças que vêm aqui, é o que mesmo que a gente tem. Pois é. Imagina, olha quantas crianças, quantas dívidas. Então, Malu, você veio com um compromisso com a mediunidade. Quase que deixa para depois. Aí vive uma vida inteira infeliz, porque não consegue se equilibrar, por causa dessa situação mal resolvida, por escolha, porque foi escolha, empurrou com a barriga, não quero saber disso, agora não quero saber, empurrou, ia desencarnar, provavelmente com grandes dores, e ia se arrepender muito. Nunca é tarde para a gente retornar como o filho pródigo fez. Nunca é tarde. Tá? Quer falar, Itamar? Lembrando que você sempre fala, pô, que bom que deu tempo, né? Que bom que deu tempo, né? Aí ele continua aqui, acabou o nosso tempo. Que pena. Mas vamos só um pedacinho aqui, acabou o nosso tempo. E pode informar-me ainda a média de tempo que conferida a minha forma física futura, 70 anos no mínimo. O outro fixou uma expressão de reconhecimento enquanto Manassés continuava.
Pondere a graça recebida, Silvério. Só vou terminar o caso desse aqui. O nome dele era Silvério. E depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia na gloriosa condição de um completista. Olha só, foi aqui que eu fui aprender o que significa essa palavra completista. O completista é o quê? O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos e agradeceu e despediu-se. As últimas observações de Manassés atenderam minha curiosidade mais forte. Não contive ainda a indagação que me vagueava no pensamento e perguntei sem rebuços: meu amigo, o que significa a palavra completista? É o que nós iremos ver na próxima semana. Não percam. É muito bom, não é? É muito bem. Mas a gente já está com um pouquinho mais de 1 hora e cansa quem... A gente chegou a essa conclusão. Nós estamos fazendo 1h30 de live, mas cansa quem nos ouve. E semana que vem a gente continua. Vamos parar aqui? Que dia hoje? 24 e 7, 31. Janeiro tem 31? Então, no dia 31 do dia 22, a gente vai entender o que seja. Você já sabe que a gente revoltou um pouco, o que seja essa palavra completista. Será que vai dar para a gente terminar em janeiro? Caraca, eu acho que não. Acho que não, tem coisa pra caramba aqui. Quer dizer que o nosso amigo vai vir com a perna doente. O Silvério, né? O Silvério. Quando olhar alguém mancando na rua, aí é o Silvério aí, gente. É o capítulo 12, a gente parou aí no meio do capítulo 12. Vamos continuar semana que vem no capítulo 12. Nessa pergunta, né? O que significa completista? O que significa a palavra completista? Meu amigo, vírgula, o que significa a palavra completista? Paramos aí, tá? Então vamos fazer a nossa prece. Eu também preciso dar uma descansada para outra aula. Então vamos apagar a luz, por gentileza. Obrigado, Senhor, pelos estudos, pelas elucidações que o nosso André Luiz trouxe para nós. Cada vez mais se tornando realidade a vida espiritual para nós que estamos acompanhando esses estudos. Não conseguimos mais ficar longe dessas meditações, Jesus. Graças à boa leitura, o médium, o espírito que nos prende com a sua inteligência, com as suas inteligências, na história, mostrando-nos a realidade do mundo espiritual. Então agradecemos ao nosso Chico, querido amigo, ao nosso André Luiz, a direção espiritual desta casa que permite essas instruções, ao nosso altivo, ao Dr. Herma, ao Baltazar, a nossa gratidão a todos vocês. As nossas irmãs queridas, Neuza, Cida, Elvira, que representam todos os demais amigos, a minha amada e querida Lourdinha. Muito obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa casa, que seja então em nome dos espíritos guias desta casa, do altivo, em nome do amor, do nosso amor, em nome do André Luiz, de Allan Kardec, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, é que damos por encerrados os estudos da tarde de hoje.
Que assim seja.